Oi, pessoal! Estamos voltando aqui com o podcast do Nossa Literatura, o primeiro de 2026. Em 2025, eu comecei essa empreitada de criar um podcast. Tô ainda me adaptando, a cada episódio estou melhorando um pouco, acredito eu. E assim a gente vai evoluindo. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que a virada do ano tenha sido ótima para vocês, tranquila ou festiva, enfim, como vocês tiverem aproveitado da melhor forma. E em 2026, nós começamos aqui um projeto no Nossa Literatura, no Clube Nossa Literatura, de ler a obra completa do Jorge Luiz Borges, do escritor argentino. E só para avisar, a gente vai ter uma série de episódios especiais, paralelos a esses oficiais do podcast, que eu vou comentar um pouco sobre o livro do mês. Então, se você tiver interesse, se você estiver lendo no clube comigo, ou se você já leu Borges e quiser aprofundar um pouco mais a experiência sobre a leitura, sobre o livro, eu sempre vou fazer esses episódios até o final do projeto, ou pelo menos é isso que eu espero. Vamos torcer para que dê tudo certo. Hoje eu vou falar sobre várias coisas, porque, enfim, já faz muito tempo que eu não gravo episódio, tô devendo esse, mas finalmente estamos aqui e eu espero que vocês aproveitem. Na verdade, a chave que virou aqui para eu gravar esse episódio e destravar, porque eu acho que eu estava com um bloqueio criativo, é uma coisa meio trágica, mas enfim, a gente não tem muito controle sobre os nossos pensamentos e impressões. Esses dias eu estava passando pelo feed do Instagram e li uma notícia muito triste. Tinha acontecido um acidente em uma rodovia aqui do Piauí, uma criança morreu e a mãe da criança ficou em estado grave. Mas o que me fez parar ali a minha atenção não foi a tragédia em si, que é muito trágica, né, claro, muito triste, mas foram os comentários da notícia no Instagram. Sim, eu ainda leio comentários de notícia e às vezes eu temo pela minha saúde mental, porque isso é basicamente uma chave de gatilhos de ansiedade, porque, meu Deus, o mundo tá perdido. Mas alguém lá escreveu que naquele trecho específico os acidentes tinham se tornado comuns nos últimos tempos. E eu fiquei confusa, e ele explicou que o motivo é porque ali o sinal do celular volta a pegar depois de um longo ponto cego desconectado. As pessoas ansiosas pegam o aparelho celular assim que vem as bases do sinal subirem, né, voltarem e as notificações começam a apitar, vibrar o celular, perdem a atenção e consequentemente pode acontecer em acidente, bate o carro, enfim, que foi o que aconteceu. Não, o comentário não está dizendo que foi por conta disso, ele está falando que, coincidentemente, naquele mesmo trecho estão acontecendo vários acidentes, eh, em seguida. Eu achei até o comentário muito lógico, né, então assim, eu fiquei, realmente é uma coisa a se pensar. Mas o que me assustou não foi o comentário dessa pessoa, foram as respostas a esse comentário. As pessoas não estavam indignadas com a imprudência. Elas respondiam: "O governo deveria investir para ter internet o tempo todo nas estradas". Eh, Tinha gente dizendo que se a gente estivesse conectado o tempo inteiro, ninguém precisaria se desesperar para mexer no celular nesses pontos estratégicos com rede. Então, assim, a solução para a morte na cabeça dessas pessoas, ou eu acredito que não seja nem a solução, mas a solução para evitar acidentes, o que é muito controverso, não era o foco na estrada, mas a conexão ininterrupta. Eu estou errada em achar isso completamente doido e Black Mirror? Como assim a tragédia em si não causou uma comoção, mas a concordância de que está mais do que na hora de termos rodovias totalmente conectadas e cobertas por redes de celular? Eu juro pra vocês que eu fiquei meio incrédula e me veio uma sensação de desalento, de desesperança. É, enfim, é complexo. Eu tenho percebido que o tema esperança, ou a falta dela, esteve bem presente nas últimas leituras que eu fiz. E como foi o ano de 2025 em leituras para vocês? Em se tratando de ritmo, para mim foi bem lento. Eu li pouco, mas li bem, eu acho que é isso que importa. Nessa época, ano passado, eu estava organizando a minha vida,
e a literatura teve que esperar um pouco mais. E o lado bom é que ela sempre espera pacientemente, não cobra juros e fica de boa sempre que a gente volta, então tá bem tranquilo. Eu não me cobro mais quanto a isso, né, a quantidade, eu me cobro mais a qualidade, se a gente tiver como medir uma qualidade de leitura. Além de ter lido tudo que publicaram aqui no Brasil do senhor Roberto Bolanho, que é o mais em questão de desesperança e decepções com o mundo e as pessoas, na minha humilde opinião. E um dos últimos livros que eu finalizei ano passado foi Chatantango, do escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu não vou ficar me atrevendo a repetir esse sobrenome dele. Eu vou chamar ele de Lotzi, que é um apelido que o tradutor disse que a gente pode chamar, então será Lotzi aqui nesse episódio, porque eu vou falar um pouquinho desse livro, apesar de que eu estou gravando um vídeo no YouTube. Sim, estou gravando um vídeo para o YouTube depois de 3 anos sem gravar, porque esse livro me chamou muita atenção. Eu não costumo ler muito os nobelistas assim que eles são anunciados, né, mas a Companhia das Letras enviou um livro e eu fiquei curiosa, porque poxa, olha esse título. Sinceramente tem algo ali pra gente que não tem como a gente passar sem se deter um pouco. Eu fiquei assombrada com o jeito que o Lotzi escreve, parece que as palavras ficam pesadas, pegajosas e a gente entra num clima úmido, hostil, melancólico, solitário. É aterrorizante, porque a gente se enxerga naquele cenário apocalíptico. O medo vem da verdade e do reconhecimento. Quando ele foi discursar em outubro de 2025 para receber o prêmio, eu fiquei chocada que ele escreveu e leu ali o discurso dele como se fosse mais um dos livros que ele escreve, mais uma das histórias. Aquela coisa sufocante, desesperançosa que a gente já sente nas criações dele. Ele começa, eu vou trazer um pedacinho do discurso dele, porque eu acho que é bem interessante. Ele começa assim: "Ao receber o Prêmio Nobel de Literatura de 2025, eu desejava originalmente compartilhar com vocês meus pensamentos sobre o tema da esperança. Mas como meus estoques de esperança chegaram definitivamente ao fim, falarei agora sobre anjos." E ele vai desenvolvendo, construindo o argumento sobre como a percepção do divino e da própria estrutura do universo, tempo, espaço, mudou com o fim desses anjos antigos. Ele usa imagens verbais dos anjos retratados, sei lá, na Idade Média, nos séculos passados, em quadros, na literatura, aquela imagem bem angelical, com asas e aquela figura de cabelinho cacheado. E aí, para contrapor essa ideia, esse argumento, ele cita sim, gente, o Elon Musk. E faz total sentido, por incrível que pareça. Ele cita ele como uma espécie de novo organizador, e não ele especificamente, mas o que ele representa, ele, pessoas como ele representam. São novos organizadores do espaço-tempo em substituição ao divino e pela inversão do papel do anjo, desse mensageiro, para um ser que implora pelo olhar humano. É bem interessante como ele vai movendo o foco do misticismo, né, dos anjos ali, do argumento inicial dele, para a ética humana e a responsabilidade coletiva pela dor alheia. E aí mais uma partezinha, porque, enfim, esse discurso dele é muito bom. Ele leu em húngaro, óbvio, né, o idioma dele, mas lá no site da Academia Sueca, vocês encontram em húngaro, no original, e em inglês, traduzido, então dá pra gente ter acesso. E aí ele fala assim: "Minha atenção apenas sente que o bem jamais capturará o mal que se debate, pois entre o bem e o mal não há esperança, nenhuma que seja. Eu simplesmente assisto às estações deslizando e sinto que pensei sobre tudo e que disse tudo sobre o que penso sobre a rebelião, sobre a dignidade humana, sobre os anjos e sim, talvez sobre tudo, até sobre a esperança." Ele termina assim o discurso, é muito, muito, muito forte, muito bonito, eu achei bem. E apesar dele começar falando sobre desesperança e como a cota de esperança dele no mundo, nas pessoas, tá
esgotada e a gente sente isso no livro dele, é impressionante como ele, mesmo não tendo esperança, a esperança ainda é esse resíduo que faz movimentar ele, que de certa forma incentiva ou inspira ele a escrever. Quando eu terminei de ler o livro, eu comecei a assistir o Chatantango no o filme, que tem 7 horas e 20 minutos de duração. Só que aí eu parei, porque enfim, dezembro é sempre muito atarefado e eu queria assistir completo, assim, sem parar. Então quando foi agora esses últimos dias, semana passada, eu comecei a assistir. Eu não consegui assistir sem parar, então no primeiro dia eu assisti 4 horas e aí no segundo dia eu terminei de assistir. Mas assim, é um filme perfeitamente adaptado do livro, você consegue pelo menos enquanto eu lia, eu sentia que era exatamente aquilo que eu estava imaginando verbalmente, e eles conseguiram desenvolver visualmente no no filme. É muito claustrofóbico, é muito agonizante, é uma sensação de que todo mundo meio que tá ali vagando, sabe, é como se fossem mortos-vivos. As pessoas simplesmente não agem, não têm reação, elas ficam esperando uma mudança, uma transformação, que eles veem isso na figura do Irimias, mas assim, não é bem assim que as coisas funcionam. O Irimias é um, sei lá, eu não vou falar muito sobre ele porque eu vou estar dando spoiler, né, então isso seria paia. Mas é impressionante como as pessoas simplesmente esperam uma mudança e não fazem nada para que a mudança aconteça. Eu lembrei de um vídeo que eu fiz a partir de um texto do professor Antônio Cândido, que ele fala que nós temos todos os meios para transformar e mudar a vida das pessoas do mundo inteiro para melhor, e nós usamos esses mesmos meios para dificultar e piorar a nossa vida. É uma coisa muito esquisita, mas se a gente for parar para pensar, é exatamente isso que acontece e que vem acontecendo. E em Chatantango, do Lotze, ele traz exatamente essa perspectiva de como as pessoas estão nesse cenário apocalíptico, usam muito essa palavra para descrever as obras dele, e faz total sentido quando a gente lê, porque é um apocalipse que dá medo, como eu falei antes, porque a gente consegue se reconhecer nisso, parece que está acontecendo aqui, não dessa forma tão exposta como ele coloca no livro, né, bem focada nisso, mas de uma forma em que a gente: "Ei, espera, eu consigo ver isso, um pouco disso na realidade, eu consigo ver um pouco disso aqui, um pouco disso ali". E aí o medo e o desespero vão tomando de conta, assim, da gente. É uma experiência realmente muito única. Falando em novelista, só para finalizar esse bloco rapidinho, eu também li A Vegetariana, da escritora que ganhou o Nobel em 2024. Eu não fiquei muito impressionada, disseram que outros livros dela são melhores, então eu vou ler outros livros dela, e quando eu ler outros livros dela eu venho aqui para comentar com vocês ou comento lá no Instagram, enfim. Tô bem Nobel de literatura nesse final de 2025 e começo de 2026, né. Mas vamos lá, vamos seguir. E eu juro pra vocês que enquanto eu estava lendo esse livro do Lotze, o Xatantangô, eu fiquei pensando: "O que me trouxe até aqui? Quais foram os livros que me trouxeram até exatamente esse ponto de ler esse húngaro que eu não fazia ideia de quem era?". Claro que o prêmio Nobel traz uma visibilidade que é óbvio, outro prêmio não consegue trazer, porque é o maior, mas eu fiquei o quanto a minha formação de leitora influenciou para que eu chegasse até esse livro. E esse assunto de formação de leitora está me acompanhando, assim, nas últimas semanas, porque eu estou preparando um vídeo sobre isso, especificamente sobre como escritoras mulheres latino-americanas me influenciaram a ser a leitora que sou hoje. Mas isso é papo para outro episódio, mas esse parêntese do formação de leitores é algo que sempre, sempre, sempre me acompanha, inclusive eu quase estudei sobre isso no mestrado, mas eu gosto muito de pesquisar e de ler sobre isso, porque é algo que me faz refletir, me traz muitas dúvidas e eu fico em busca de respostas, que assim, eu não sei se vocês vão concordar,
mas formação de leitores não é natural, assim. Eu acredito que é histórica e social. Até porque se a gente for parar para pensar, ninguém nasce leitor. A leitura é uma habilidade que ela cresce, que ela precisa ser adubada, digamos. Não é um talento espontâneo que algumas pessoas têm e outras não. É uma prática cultural aprendida, transmitida e profundamente marcada pelas condições sociais, familiares e escolares. Isso é muito importante que a gente sempre tenha em mente. Então, assim, se a gente fosse perguntar por que as pessoas não leem, é melhor que a gente questione em que condições essa relação com a leitura foi construída ou interrompida. Quando a gente tira o foco do indivíduo, desse possível leitor, e transfere para o contexto social, a gente entende que a ausência de leitura raramente é desinteresse puro. Na maioria das vezes, é resultado de experiências por falta de mediação, de contato precoce com a leitura, dessa imposição de leitura como obrigação, punição ou prova de desempenho, sobre leia esse livro e diga o que você entendeu. É por isso que a questão de formação escolar é muito importante. É preciso que a gente ressignifique como a literatura vai ser apresentada para as crianças, porque essa época de formação é extremamente crucial para que as pessoas continuem tendo interesse por leitura, mas não é só isso. Existe e é a principal incógnita dessa equação, a condição social. Eu digo por mim, eu era uma criança que lia gibis da Turma da Mônica, que não tinha condições financeiras de comprar livros. Eu sempre estudei em escola pública, desde o maternal até o ensino médio, e eu não tinha condições de comprar livros, a minha família não tinha condições de comprar livros, então eu lia livros da biblioteca. Mas por quê? Desde o começo, a escola presenteava a gente com gibis da Turma da Mônica todos os meses, 1, 2, 3, eu não lembro, porque enfim, eu era muito novinha. Mas eu lembro que eles sempre davam pra gente os gibis. Então eu lia aquele gibi, e aí eu li o outro, e eu ficava interessada, porque eu queria ler mais daquilo. E não era apresentado pra gente como uma forma de: "Olha, vocês têm que ler e depois têm que dizer o que vocês entenderam". Não, era uma forma de entretenimento, de prazer. Eles estavam dando aquilo ali, porque nós éramos crianças que estávamos entrando na idade de alfabetização, que a gente estava começando a ler, então o gibi é uma leitura rápida, fácil, sem complexidade, e tem o apoio visual, né, dos desenhos, das imagens. Então é um prato cheio para a criança, que aquilo realmente chama a atenção. E é impressionante como, a partir disso, o interesse foi sendo construído em mim. E como eu falei, não é uma coisa natural, não é um talento que eu tenho e os meus coleguinhas não tinham. Foi construído, foi construção. E a leitura, ela vem também como experiência afetiva quando eu lembro de tudo isso. Não é só uma coisa cognitiva, não é só um ensinamento, não é só uma coisa que me ensinou. A leitura, ela não se sustenta apenas como aquela parte de compreensão racional do texto que a gente vê muito em escolas. Ela envolve emoção, memória, identificação, prazer, frustração, raiva, medo, enfim. Estava falando aqui que eu li o livro do Lotze, morrendo de medo de como eu estava me reconhecendo, reconhecendo a minha realidade do mundo ali naquele livro. As pessoas se tornam leitoras quando associam o ato de ler a experiências afetivas minimamente positivas. Isso pode acontecer pela escuta de histórias na infância, pela presença de um adulto leitor muito importante, seja mãe, pai ou algum adulto que tem essa figura significativa, por um livro que chegou no momento certo, ou por um espaço em que a leitura não foi tratada como julgamento. Quando a leitura aparece apenas como exercício avaliativo, ela tende a gerar rejeição. A formação do leitor depende menos de entender tudo e mais de sentir que aquele espaço de leitura não é hostil, não é só essa coisa avaliativa e quantitativa. E aí eu lembro que, saindo dos gibis, eu fui para os paradidáticos, aqueles livrinhos que também tinham nas bibliotecas da escola. Muitas crônicas do Carlos Drummond de Andrade, Os Miseráveis, numa edição adaptada bem fininha, claro, curta, era de uma capa vermelha. Meu sonho é reencontrar esse livro, só como memória afetiva. E todos esses livros, essas adaptações,
essas histórias elas permanecem em mim de alguma forma e me ajudaram a me formar como a leitora que sou hoje. Eu acredito que hoje em dia eu tenho esse projeto do Clube Nossa Literatura, de mediação de leitura, de incentivo de leitura, porque eu sinto que é algo que eu faço pelos outros, mas principalmente por mim. Eu não sei se vocês vão concordar, mas eu tenho essa imagem, essa ideia de que leitores se formam no encontro com outros leitores. Por exemplo, quando eu tinha 10, 11 anos, estava no auge, assim, Harry Potter e Crepúsculo. Acho que Harry Potter veio um pouco antes. Eu não li Harry Potter, eu não li não é porque na época eu não queria ler, é porque eu não tive acesso aos livros e aí o tempo foi passando e eu meio que fui perdendo o interesse de ler. Mas eu tive o encontro com Crepúsculo, o livro dos vampiros, uma prima estava lendo, e aí ela disse: "Nossa", a gente lá com 10, 11 anos, ela: "Ai, é muito bom, vampiro e não sei o quê". E aí eu fui, cheguei toda tímida, assim: "Você pode me emprestar?". Ela: "Ah, empresta, eu só vou terminar logo de ler". Aí ela terminou de ler, me emprestou, e eu comecei a ler os livros do Crepúsculo, li super rápido, a minha prima terminava de ler, e aí eu em seguida lia. Foi uma experiência que até hoje eu tenho guardada, assim, no meu coração de leitora, porque eu sei que foi aquilo ali que me inseriu de vez no na leitura e que hoje eu não consigo mais viver sem. Claro que os gibis, os paradidáticos, todos foram os primeiros passos para que eu fosse uma leitora que se interessasse por literatura, mas essa parte do Crepúsculo também foi crucial, porque eu estava entrando na pré-adolescência e é um momento muito complexo na vida do ser humano, né, e eu encontrei uma coisa que eu me identificasse, que eu me senti parte de algo. E eu acho que você se sentir parte de algo, com a leitura é algo extremamente único e importante. Depois de Crepúsculo eu fui ler os livros do Rick Jordan, que é do Percy Jackson. Aí eu li, gente, muitos livros dele, porque o homem é uma máquina de escrever sobre mitologias. Inclusive estou assistindo a série do Percy Jackson agora, está saindo a segunda temporada. Eu não tô gostando muito, mas eu tô assistindo mais pelo apego emotivo. Olha como o afetivo tá vindo aqui de novo. Tem coisas que eu faço, assim, que não é nem pela obra em si, mas é pelo apego emocional que eu já tenho com aquele contexto, com aquela obra, enfim, com aquela ideia. E aí eu acho que é por isso que eu digo que a questão da mediação do Clube Nossa Literatura, óbvio que é pelas pessoas, pela literatura, mas é principalmente para mim, porque para mim a figura do mediador não é apenas aquela pessoa que indica livros, mas quem legitima a experiência do outro, quem escuta, acolhe, aceita as leituras e quem abre esse espaço democrático e seguro de conversa, de reflexão. Eu lembro que no ensino médio, uma professora de literatura, todos os meses ela colocava 4 livros em cima da mesa dela e dizia: "Tá aqui, vocês podem ler, não vai valer ponto, vocês não precisam me entregar nada, mas quem lê pode vir conversar comigo que eu vou estar sempre disponível". Eu lembro que um desses livros foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e Mar Morto, do Jorge Amado. Quando eu peguei Mar Morto, foi o primeiro livro do Jorge Amado que eu li na minha vida. Eu estava no segundo ano do ensino médio, e aí ela sempre colocava os livros ali que tinham disponíveis na biblioteca. Então eu fui lá na biblioteca da escola, peguei, e como a minha escola era de tempo integral, eu chegava às 6h30 da manhã na escola e saía às 6 da tarde. Então eu ficava o dia inteiro naquele ambiente escolar. Meio-dia, o horário de almoço era bem longo, era 2 horas. A gente entrava no intervalo meio-dia e voltava para as aulas 14 horas. Então a gente tinha tempo de almoçar, de conversar, de descansar, estudar, ficar sem fazer nada. E aí eu usava esse tempo para ficar lendo livro. Ficava ali com os meus colegas, mas sempre com o livrinho do lado. Gente, eu lembro que um dia eu estava sentada no corredor, perto da minha sala, mas eu estava no corredor, assim, sentadinha no chão, sozinha lendo o livro. E eu sentia o cheiro do mar. Sabe, o mar não tem um cheiro específico? Eu sentia o cheiro do mar. Eu sentia aquela coisa pegajosa do sal na pele, lendo Mar Morto, de Jorge Amado. Eu nunca, nunca, nunca vou esquecer disso na minha vida, porque isso sempre volta e eu não preciso me esforçar. De alguma forma, a leitora que eu sou hoje procura essa mesma sensação que eu tive lendo Mar Morto, que eu tive lendo A Hora da Estrela, que eu tive lendo Crepúsculo, que eu tive lendo, Percy Jackson, Carlos Drummond, enfim. Inclusive, ler as crônicas do Carlos Drummond, eu fui perceber por esses tempos
me fez escolher, o que eu estudei no mestrado, lá na UFRJ. Eu estudei crônicas, as crônicas do Alejo Carpentier. Então, a Elis lá de 10 anos, 9 anos, lendo crônicas curtinhas e divertidas do Carlos Drummond de Andrade, virou a Elis que estuda crônicas do Alejo Carpentier no mestrado na universidade. É uma coisa muito bonita e eu adoro fazer esses retrospectos da minha vida e como a literatura tá intrincada e costurada em tudo que eu decido fazer, em tudo que eu faço, e eu me sinto muito feliz por isso. O fato da minha professora de literatura ter sido essa figura de mediadora que não julga, que abre espaço, que não vem nessa questão quantitativa, que sim, também é importante desenvolver o senso crítico, desenvolver formas e meios e ferramentas de você saber o que aquele texto quer te falar, de você entender a construção narrativa, de você entender figuras, de você entender, enfim, a narrativa e tudo mais. Isso é importante, é imprescindível e tem que continuar existindo, é óbvio. Mas eu acredito que também seja importante que professores, clube de leitura, internet, enfim, sejam também canais de mediação, de incentivo à leitura nesse sentido mais amplo, mais positivo, mais relaxado, mais divertido. E se a gente for parar para pensar, tudo isso que eu falei é para chegar num ponto que eu acredito, eu não sei se vocês também vão concordar com isso, mas formar leitores não é produzir um resultado mensurável, mas acompanhar um processo contínuo. O leitor, ele não é um produto acabado, mas, e eu acredito nisso piamente, nós somos um sujeito em formação contínua. Nós podemos ler muito em um período e pouquíssimo em outro. A gente pode abandonar livros, a gente muda de gosto, a gente se afasta, a gente retorna, a gente conhece autores, a gente ama autores, a gente odeia autores. Quando a leitura ela é tratada como prática viva, ela se sustenta ao longo da vida. Quando é tratada como obrigação moral ou indicador de valor pessoal, ela tende a se romper. Então eu acredito que para esse 2026 e para todos os outros anos que virão, para mim, para vocês como leitores, para o Clube Nossa Literatura como meio de mediação e de incentivo à leitura, eu quero que a leitura ela seja essa prática viva, essa prática que se nutre da prática dos outros, essa vivência que só é viva porque as pessoas estão nesse processo contínuo de formação e de aprendizado. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei de nada e mais feliz eu fico. Eu fico extremamente feliz quando eu pego um artigo para ler, livro para ler, e eu, nossa, eu não tô entendendo nada, e aí eu fico empolgada para entender aquilo e eu vou percebendo o quanto é gostoso ler, aprender e saber que a gente não sabe de tudo, a gente não sabe, na verdade, de quase nada e que tudo bem também. Acho que é isso, tá tudo bem. A gente lê um livro, a gente lê 80, a gente lê 100 livros, mas sem essa preocupação de quantidade, de obrigação, de superioridade pessoal, enfim. Nós estamos lendo, a literatura está sustentando a gente, é isso que importa. Então é isso, pessoal. Eu falei muito nesse episódio sobre várias coisas. Desculpa se tiver ficado um pouco confuso, mas é porque quando eu me empolgo, eu saio falando e, enfim, às vezes não tem sentido mesmo. Mas eu espero que tenha tido um pouquinho, ou que alguma coisa fique marcada pra vocês. Então a gente vai se encontrar no próximo episódio do podcast e no episódio especial sobre Borges. Então, a gente tem muito conteúdo pela frente, 2026 vai ser incrível. É isso. Até mais.